Ocovita Literatura. Aqui temos cultura, com o mecenato da Fábrica de Água Preciosa. Academia de Autores da Willa. Projeto de Desenvolvimento da Literatura na Willa. É um projeto que visa promover o desenvolvimento da literatura na Willa e em Angola. Este projeto tem como objetivo a recolha de obras e trabalhos de escritores e candidatos a escritores para possível publicação em livros digitalizados, e-books e posterior divulgação nas escolas da província e público em geral. Estes e-books serão distribuídos de forma gratuita. Podem ser guardados e lidos em computadores, tabletes, pendrives, CDs e telefones. Qualquer pessoa que tenha trabalhos escritos ou queira desenvolver sua escrita pode aventurar-se e enviar seus trabalhos. Escrever é uma doação e uma paixão. Todas as obras editadas serão publicadas no site Academia de Autores da Willa, Angola, e poderão ser lidas e baixadas gratuitamente. Os trabalhos e obras terão de estar digitalizados em Word Verdana 12 e devem ser enviados para o seguinte endereço eletrónico: escritores.willa@gmail.com. Apoio Fábrica de Engarrafamento de Água Preciosa. Podem ouvir-nos na Rádio Willa, segunda-feira às 15 horas e às quintas-feiras às 11 horas. E na Rádio Académica ISP poderão ouvir-nos todas as terças e quintas-feiras no mesmo horário, ou seja, às 13 horas. Concurso de poesias nas escolas da Willa. A ASA Willa, a Associação de Autores na Willa, e o Mecenas Fábrica de Água Preciosa convidam todas as escolas públicas e privadas de todos os municípios da Willa a desenvolverem concursos de poesias em cada escola. Ao final do ano letivo, cada escola apresenta uma coletânea das melhores poesias para serem publicadas em formato digital, e-book, e em formato audiobook no portal da ASA Willa, www.academiadeautoresdawilla.net, e no canal YouTube ASA Willa Audiobooks. Senhoras e senhores, as nossas saudações a esta hora, com votos de boa saúde e ótima escuta. Somos o programa Ocovita Literatura, que vai ao ar através das antenas desta laboriosa rádio, neste dia e nesta hora, e trabalhamos sob patrocínio da Fábrica de Engarrafamento de Água Preciosa, a água que o torna famoso, forte e com saúde acrescentada. Na técnica, a dupla combinada de Caetano Borges e Mucarenga Cardoso. Na palavra, Chia KMK, e os convidados especiais hoje, que são a senhorita doutora Analásia Jaime, que nasceu no Lubango, no bairro La Lula. Um abraço a todos os habitantes do bairro La Lula. É filha do senhor Antônio Elias e da senhora Luísa Canjanja. Fez a sua infância no Lubango. Atualmente é docente no ICE do Willa, afeta ao Departamento de Ciências Sociais e Educação. É o senhor Dr. Gonçalves Gabriel, nasceu também no Lubango, mais concretamente no bairro Ferrovia. Um abraço também a todos os moradores do bairro Ferrovia. É filho de Gabriel Bambi e da senhora Maria Verônica. Também fez a sua infância no Lubango, é docente no ICE do Willa, afeto ao Departamento de Ciências Sociais e Educação. Para dizer que a sua vinda na nossa rádio e concretamente no nosso programa deve-se ao facto de estes dois jovens docentes se terem preocupado desde muito cedo com os problemas relacionados com a educação de infância. Então, terminadas a primeira fase da sua formação superior, entenderam escrever uma obra onde eles apontam algumas diretivas a respeito da importância, da necessidade e também das metodologias a ter em conta
neste grande e árduo processo e tão necessário de educar as crianças, pois nós já sabemos que é de pequeno que se torce o pepino. Quanto melhor cuidarmos da educação das nossas crianças hoje, melhor teremos os homens de amanhã. Então é por isso que eles se dedicaram a escrever esta obra, que foi lançada há pouco menos de uma semana no ICE do Huila também. É uma pena o nosso ouvinte, a nossa cara ouvinte não ter estado presente, mas nós, através desta rádio e deste programa, vamos fazer com que você esteja por dentro do conteúdo desta obra e também possa acessar, pois em breve ela estará na plataforma digital. Já sabemos que a educação de infância sai dos conceitos para ir para a prática a fim de prepararmos o futuro. Isto nós já sabemos, mas o que nós não sabemos muitas vezes é como devemos fazer isto, sair da teoria para a prática. O que devemos fazer para dizermos que estamos a preparar de facto o futuro. É sobre esses quesitos que o livro aborda e é sobre isso também que nós vamos dar algumas pinceladas ao longo deste nosso programa. Como conceitos de infância e educação infantil podem influenciar, por exemplo, a formação das crianças. Como se deve aproveitar ao máximo a infância e como educar as crianças de forma saudável. Algumas dessas questões e outras vão surgir, mas por agora vamos ficar com a palavra aos nossos convidados que se vão auto-apresentar, para além das mexidas que nós já fazemos sobre isto, vão se auto-apresentar a fim de que os nossos ouvintes possam saber melhor com quem vamos caminhar durante estes minutos do nosso programa. A doutora Analásia Jaime, perdão porque eu tenho grandes dificuldades em pronunciar o seu nome assim rapidamente, então tenho que soletrar um pouquinho porque a minha língua não está muito dotada para determinados linguajares. Por favor. Daqui é a Analásia Jaime, docente do ICE de Huila, uma das autoras do livro Currículo de Metodologia de Educação de Infância. A licenciatura foi formada em pedagogia, ensino da pedagogia neste caso, e tive a oportunidade de fazer o mestrado em metodologias específicas na especialidade de educação de infância. Eu acho que por enquanto é tudo para a minha apresentação. Muito obrigado. Sim. Faz favor. Eu sou Gonçalves Gabriel, também autor do livro, junto com a minha colega, que já fez referência ao tema. Eu sou de cá da Huila e fiz a licenciatura em Educação de Infância, isto em Luanda, e o mestrado em Metodologia de Educação de Infância. Acho que a conversa vai ser prazerosa, termos que mergulhar um pouco sobre a obra. Então, em linhas gerais, é isto. Durante muitos séculos, a criança era vista em algumas sociedades como seres sem importância, quase invisíveis, mas, paulatinamente, a educação infantil foi sofrendo ou sendo alvo de algumas transformações. A causa dessas transformações está ligada às novas exigências sociais e econômicas que conferem à criança um papel de investimento futuro. Por isso, a criança passou a ser valorizada. Assim sendo, a educação infantil, de uma perspectiva assistencialista, foi sendo transformada numa proposta pedagógica aliada ao cuidar, procurando atender a criança de forma integral, respeitando-se as suas especificidades de ordem emocional, psicológica, cognitiva, física, etc. Doutora Analásia, o que lhe veio à cabeça em ser coautora de uma obra que aborda aspectos relacionados com a educação de infância? As motivações foram, numa primeira fase, a pouca bibliografia existente, no sentido de darmos o nosso contributo com relação àquilo que foi o nosso conhecimento adquirido durante esse tempo da formação e não só. E também para ajudar os nossos estudantes com mais bibliografias relacionadas ao pré-escolar, sendo que o curso é novo no ICED e tem pouca bibliografia, e de certa forma incluir também os centros infantis. Os centros infantis e os pais encarregados de educação que estão
mais ou menos ligados aos centros, no sentido de fazerem o acompanhamento do seu educando. Então, todos esses grupos citados por mim foram enquadrados, ou então, para ser feito o livro, foram pensados neles para ajudar com relação ao pré-escolar. Então, os centros já existem alguns, e ele traz alguns subsídios com relação aos centros já existentes para fazer um enquadramento da realidade já existente e com outras realidades que nós trazemos dentro do livro. Então, os encarregados, de certa forma, conseguem também se enquadrar aí, sendo que eles estão em colaboração com os centros, e os estudantes, de forma que tenham mais bagagem relacionada ao pré-escolar, sendo que alguns estão a fazer esses cursos e outros são simplesmente apreciadores. Sim, senhor. Então, vemos que um dos motivos foi a inexistência ou quase inexistência de bibliografia a respeito dos trabalhos educativos junto da criança. É um pouco caricato, pois desde 75 nós temos vindo a formar uma série de pessoas, homens e mulheres, e é um pouco caricato, estamos nesta etapa já no século XXI e ainda há pouca abordagem em livro a respeito dos azimuths relacionados com a educação de infância. Então, a vossa obra é bem-vinda, mas que não seja a primeira e nem a última. É a primeira, mas não vai ser a última, pois que depois desta obra várias outras vão surgir. Porque nós sabemos que, quanto a pensadores que se debruçaram sobre a educação de infância, nomes como João Moscomenius, Jean-Jacques Rousseau, Pestalozzi, De Crowley, etc., eles deixaram um manancial muito importante a respeito da perspectiva da educação de infância nas suas sociedades, nas sociedades deles, onde talvez a criança não fica 20 horas a cuidar do gado, não é? Não fica 20 horas a cuidar das nacas. Sabem o que é nacas, né? Sim. Das nacas, das lavras, coisas assim. Então, eles tiveram os seus pensamentos sobre a educação da criança de acordo às situações específicas das sociedades deles. Mas quanto às nossas sociedades, falamos de nossas sociedades porque o nosso povo é composto por vários povos. E esses povos, cada um com a sua cultura, o seu modo de ser, o modo de ver a vida, coisas assim. Então, vê-se que há esse déficit de pessoas vocacionadas a pôr em obra, em livro, a experiência que teve a respeito da educação de infância. Isto foi um dos motivos que fez com que a doutora Analásia, então, pensasse em ser coautora deste livro. Desde já está de parabéns. Obrigada. E quanto ao nosso doutor Gabriel, quais foram as motivações? As motivações não fogem, elas não fogem do que a colega Analásia fez referência, porque eu iria acrescentar o ponto de as referências que a minha colega já fez menção são poucas, e a infância ainda no nosso país está a criar raízes agora. Porque a infância, eu vejo a infância num contexto comercial. Nós ainda estamos, por quê? Porque temos poucos centros infantis públicos, e a gente trazer livros ligados à infância, a gente vai começar a fazer com que a infância ganhe raízes. Os pais desvalorizam os centros infantis, pensando que é um lugar para a criança passar tempo e não um lugar de aprendizagem. Então, este livro nasce com a perspectiva de fazer com que os pais, os educadores, os estudantes olhem a infância de uma maneira prazerosa, ou seja, de uma maneira com mais rigor. E o mesmo sucede nos conteúdos que são lecionados são ministrados nos centros infantis. Nós temos os programas dos 3 anos, 4 anos, e os conteúdos não estão lá bem direcionados. Então, por este motivo, a gente pensou em escrever este livro, e já estamos a pensar num outro, que brevemente vamos mencionar, ainda bem, para mudar, porque
o que é que acontece? Os centros infantis trabalham em comunicação linguística. Estávamos a falar quando vínhamos, professor. Em comunicação linguística é o tema dos animais. E este tema não existe em comunicação linguística, mas sim, a gente trabalha discriminação fonética, que é que estávamos a dizer do de, não é pé, p. Então a gente pensou neste livro e noutros que estão a vir para mudarmos a nossa situação ligada à infância. Quer dizer, esta mudança vai fazer com que se mude também a sociedade. Sim. E a sociedade vai mudar o país. É verdade. No sentido positivo. Sim. Quer dizer que daqui a mais 10 anos, pelo menos, vamos começar a ver e a sentir e a saborear os frutos do trabalho que vocês estão começando agora a fazer. Sim. Pois que eu acho que muitos outros colegas vão abraçar o vosso projeto, muitos encarregados pais vão também abraçar o projeto e, sobretudo, os centros infantis. Por quê? Porque, afinal de contas, o vosso projeto tem como plataforma básica os centros infantis. Sim. Porque é, de facto, ali onde a criança deve passar a maior parte do seu tempo como é que se chamam? Chamam-se mesmo professores ou chamam-se vigilantes? Educadores e vigilantes. Vigilantes e educadores de fina flor, porque temos pensado que para trabalhar com crianças qualquer pessoa serve, mas isso não é verdade. Não. Para trabalhar com crianças não deve ser um chia aí qualquer, tem que ser uma pessoa abalizada e superiormente só me refiro à sociedade, né, reconhecida como tendo os dotes e as capacidades necessárias para levar a bom termo o trabalho com crianças. Porque quem não sabe formar porque não se formou bem, vai deformar. Sim. Uma só pessoa pode ser um perigo, porque vai deformar 100 pessoas, 200 pessoas, de manhã à tarde e à noite. Sim. Isto é um grande perigo para o país. Então é bem-vinda a vossa obra e também está de parabéns, Dr. Gabriel. Obrigado. E vamos fazer com que mais cidadãos lubanguenses abracem este projeto, a fim de que com todos seja mais fácil trilhar esta caminhada, pois que trabalhar com crianças, de facto, é difícil, mas o mais difícil também é arranjar as pessoas adultas que vão trabalhar com as crianças. Sim. Não é? Por quê? Porque o sistema de educação não teve em conta isto, que dissemos no início, na nossa introdução. A criança nem sempre foi tida e achada. Né? Parecia invisível, só para ir limpar o chão, lavar os pratos, e uma chibata por cima dos ombros, coisas assim, e ter uma roupa bonita no Natal, coisas assim. Mas a criança, afinal, não é isto. É um ser que tem direitos e precisamos que os adultos reconheçam esses direitos e, conhecendo esses direitos, protejam a criança para que amanhã o futuro seja mais brilhante. Sim. Ok, a vossa obra, lançada há pouco tempo, tem como título, também fala de metodologias. Sim. Quer dizer que vocês pensaram em começar a dar alguns passos, como já afirmou o Dr. Gabriel, no sentido metódico, para que os vigilantes e educadores mudem a sua forma de atuação com as crianças, para com as crianças e também para com os encarregados. Sim. Porque senão pode haver uma distorção entre o que o educador faz no centro e o que a criança vai encontrar em casa. Sim. Depois a criança fica assim, morcego, não sabe se é morcego, se é rato, vai obedecer ao pai e à mãe ou vai obedecer ao centro infantil. Né? Como é que esta questão é vista? A doutora Ana Lásia? Nós, quando se tratou da metodologia, o livro traz a proposta de vários temas. Então, aí colocamos então trazemos algumas propostas de como trabalhar esses temas com as crianças. Uma das coisas que foi difícil nisso, se assim posso já citar agora, foi o facto de os nossos centros já existirem e nós termos um programa. Então, se já temos centros, já temos um programa, já existe uma realidade. Então, aquilo que se tem é o real, mas se precisa de alguma coisa que é ideal. Trazermos a realidade dos outros, que foi o facto de nós termos que ir buscar muitas bibliografias estrangeiras, se assim podemos dizer, sendo que temos poucas. Trazer a realidade dos outros sem tentar ver a possibilidade de contextualizar na nossa realidade seria muito difícil. Então, optamos em trazer os temas e, tendo em conta a nossa realidade, mostrar algumas formas de aplicação. Disse uma coisa extremamente importante,
trazer para cá a realidade dos outros e cegamente impor a praticidade dessa realidade dos outros sem ter em conta as situações concretas das nossas realidades. Sobre isso já se pronunciou o filósofo Mikhail Bakhtin, dizendo o seguinte: tudo que me diz respeito, a começar pelo meu nome, chega do mundo exterior. A minha consciência pela boca dos outros. A princípio, eu tomo consciência de mim através dos outros. Deles eu recebo as palavras, as formas e a tonalidade para a formação da primeira noção de mim mesmo. Esta situação em que tudo vem dos outros, estes outros para nós quem são? São os ocidentais, né? Os nomes que eu acabei aqui de focar, Pestalozzi, são todos ocidentais. E nós queremos ocidentalizar a criança angolana, que é africana, pensando que assim vamos construir país. Mas isso não é verdade. Nós vamos construir país só se nós angolanizarmos o trabalho que fazemos com as crianças angolanas. Nós africanizarmos o trabalho que fazemos com as crianças africanas. E depois podemos abrir a janela, e devemos abri-la, para interactuar com os demais. Mas em termos de força também, não em termos de mendigos. Que eu não tenho nada, dê-me isto. Não, eu tenho isto. E vocês, o que é que vocês têm? Tem que ser assim. Então, e estes passos começam a partir de agora. Doutor Gabriel. As metodologias são tantas. A gente, no livro, aborda sobre os modelos pedagógicos. A gente fala do modelo iScoop, que é um modelo americano, não nosso. Nós não temos, cá em Angola, não temos nenhum modelo. Então, este modelo iScoop, ele parte do princípio de Piaget, de Dewey. Então, esses autores, eles olham a criança como um agente ativo, como já se abordou, não como um agente passivo. No passado, a gente... E acontece ainda no nosso contexto, a gente olha a criança como um agente passivo, como alguém que não tem nada a trazer. Por isso que o livro tem um tema que é como a criança aprende. Aí a gente faz referência a como é que a criança vai aprender. E este modelo de iScoop faz referência que a criança deve ser o agente ativo. A criança é que deve... Deixa eu dar um exemplo. A criança de 5 anos, alguns centros infantis em casa, que os pais calçam o sapato a ela. Ela já tem autonomia de calçar o sapato ou arrumar a sua cama. Então, este modelo faz referência que a criança deve ser autônoma. E também a gente fez referência ao livro sobre o trabalho de projeto. O trabalho de projeto é, com base a um tema, as crianças vão construir, vamos formar pequenos pesquisadores. A criança tem um interesse. Não, vamos falar sobre o arco-íris. Ok, então vamos falar sobre o tema do arco-íris e as crianças vão criar teias de ideias. O que é o arco-íris? Quantas cores tem o arco-íris? O educador indaga, o educador é mediador. Sim. O professor estava a dizer de vigilante. Atualmente já não chamamos vigilante. São auxiliares educativos. Auxiliares educativos. Sim, porque vigilante é o indivíduo que só está aí para vigiar, mas elas estão aí para apoiar na educação da criança. Sim, são os auxiliares educativos. O modelo tradicional é que chama vigilante. Agora, o modelo construtivista chama de auxiliares educativos. E o trabalho de projeto, o educador dá tarefas às crianças e elas vão pesquisar. E com este trabalho de projeto nós podemos trabalhar todas as áreas curriculares: matemática, música, representação matemática, as expressões. Então, o livro está recheado com metodologia. Doutor Gabriel, qual é o espaço etário para nós podermos nos referenciar como sendo educação de infância? De que anos até que anos? Boa pergunta. O livro que estamos a preparar, a gente faz uma referência entre educação de infância e educação pré-escolar. O nosso decreto diz que a educação pré-escolar vai dos 0 até aos 6 anos. Mas isso não é verdade. Não é verdade, porque a educação de infância é que vai dos 0 aos 6 anos. Dentro da educação de infância é onde vamos encontrar o pré-escolar. O pré-escolar é dos 3 aos 6 anos, que é a parte escolarizada.
Agora temos a creche, que é dos 0 aos 3. 0 aos 3. Sim, então o pré-escolar, o nosso decreto diz que é dos 0 aos 6 anos. Mas não. Não está certo. Não. A educação de infância que é dos 0 aos 6. Dentro da educação de infância vamos encontrar a creche, que é dos 0 aos 3, e o jardim, que é pré-escolar, que vai dos 3 aos 6 anos. Sim. Então é preciso, pois, como dissemos há bocadinho, a educação é uma obra que tem de ser de todos. Sim. Mas esses todos devem estar sob comandância da família. Sim. Há bocadinho fazemos referência a isso. Bertrand Russell descobriu que a partir do momento em que o Estado se apoderou da educação, retirando-a da família, estragou as sociedades. Sim. E uma prova deste pensamento de Bertrand Russell está aí. Sim. O decreto diz educação de infância do 0 aos 6. Não, ele chama de pré-escolar. Pré-escolar do 0 aos 6. Sim. Quando que é a educação da infância. O pré-escolar está dentro da educação da infância. A educação da infância é mais abrangente. Exatamente. E tem um poder que é familiar. A educação da infância não trabalha sozinho. Sim. Diferente do pré-escolar. Pré-escolar é sistemático. Educação de infância não, as crianças aprendem brincando. O pré-escolar tem um programa que devem seguir, que é mesmo preparar a criança para a escola, enquanto que a educação de infância não. Envolve os pais, é mais abrangente. Sim. Então, temos todos a aprender todos os dias. É verdade. Nossos encarregados de educação e pais precisam de adquirir a obra destes dois jovens pesquisadores para começarmos a implementar algumas mudanças substanciais na forma como trabalhamos com as crianças em casa depois delas virem destes centros. Quer dizer, as nossas casas, o lar, a família, deve ser uma continuidade do centro. Assim como o centro passa a ser também uma continuidade da família. Mas para isso a família tem de estar, de facto, bem organizada. Para não haver desfazamento entre o que o pai e a mãe dizem à criança e o que vai dizer o senhor que é auxiliar e educativo. Portanto, isto é que depois muitas vezes pode atrapalhar a nossa criança. Como se vê, como dissemos há bocadinho, de facto é uma grande e grave responsabilidade isso de cuidar atentamente com as crianças. Precisamos de pessoas bem abalizadas no processo para que não desvirtuam o trabalho que outros antes de nós começaram e muito bem, e com esse trabalho construíram grandes sociedades que hoje nós dizemos são os países do primeiro mundo. Nós temos exemplos de vedetas de educação, como é o caso da Finlândia, a própria China, a Noruega, a maior parte dos países nórdicos são um exemplo de educação. Então não faz mal nós irmos buscar um pouquinho desses exemplos, refinarmos em relação às nossas realidades locais e fazermos com que também daqui a bocadinho nós tenhamos sociedades que sejam bem faladas no mundo inteiro a respeito do aproveitamento que fizemos das nossas crianças, quando crianças mesmo. Porque a criança tem de crescer e depois deixa de ser criança, mas quando nós não educamos bem a nossa criança, ela só cresce porque é um ser natural, mas não se desenvolve em termos de mentalidade, de raciocínio, de pensamento construtivo, etc., de dignidade, não sabe quem ela é, coisas assim. Isto é um grave problema. Como é que devemos fazer para que, de facto, a criança se conheça? Nós sabemos que o conhecimento é extremamente importante. Então, em primeiro lugar, a criança tem de se conhecer, tem de ela própria saber eu sou. Tem que ter esta autoridade, esta capacidade, essa dignidade de se reconhecer, eu sou. E de se sentir cuidada, de se sentir protegida e, sobretudo, muito amada. Muito amada. E o amor à criança, que deve partir da família, por isso é que a família tem de estar mesmo muito bem organizada. O que neste momento é extremamente difícil nas famílias angolanas, pelas vicissitudes que a conjuntura impõe. O pai sai a X, a mãe sai a YZ, volta a não sei quando volta a criança está a dormir, quando sai a criança ainda não acordou, e depois vai a tia fulana que está a cuidar da criança, que leva a criança ao centro, às vezes com um chicotezito na mão direita e a mão esquerda a puxar a criança como se estivesse a ir de capapata, coisas assim. É um problema grave. Como é que nós vamos ajudar os nossos pais encarregados de educação a serem cada vez mais instituições
de grande gabarito no acompanhamento das próprias crianças que fazem. Doutora Ana Lázia, também tem crianças, né? Também tem. Tem crianças? Sim. Então vai ser um exemplo, o seu lar vai ser um exemplo para os vizinhos em relação à atenção que se dá à criança, pois são crianças de uma especialista na área. Tá bem. Mas não nesse sentido ainda. Também tem crianças em casa, mas não crianças ainda minhas, nesse sentido. Está bem. Sim. Não, são suas. São suas mesmo. Se estão consigo em casa, também são suas. Está bem. Sim. Está bem, professor. Tá. Tem várias maneiras de ajudarmos a criança a perceber quem ela é e a atingir a um futuro mais ideal com relação às idades que ela vai atingindo com o decorrer da sua caminhada durante a vida. Então, normalmente, professor, nós temos na cabeça, ou em alguns momentos da nossa vida, nós aprendemos que as crianças precisam ser muito acompanhadas, que nós descobrimos durante a formação e outras investigações que não precisa ser assim. Temos que ter aquele senso de responsabilidade enquanto encarregados de proteção e asilo. Mas a criança em si, ela já consegue fazer muita coisa, conforme o colega Gonçalves disse. Ela deve ser autônoma. Então, ajudar a criança a descobrir aquilo que ela é ou aquilo que ela consegue fazer é deixar ela livre e, mais ou menos, dar um olho clínico, mais ou menos assim, se eu posso dizer. Um olho clínico para que não saia daquilo que é o limite da própria criança. Nós devemos deixar a criança buscar aquilo que é o próprio conhecimento. No trabalho de projeto que o professor Gonçalves deu exemplo, as crianças é que vão fazer a investigação. Em vez de ser o professor ou o educador ou o auxiliar em buscar os conteúdos, devia ser as crianças. Aí é onde entram as crianças, os encarregados e o elenco, se assim posso dizer, do centro infantil a trabalhar em conjunto. E nessas atividades, quando a criança vai à busca, uma pergunta que eu, como criança, fazer ao professor Xia como meu encarregado e obter uma resposta, isso já é uma investigação. Então, se a criança pode fazer essa pergunta e trazer a resposta, então ela está capacitada para fazer uma investigação. Então, ela vai à busca do conhecimento. Se é para falar do arco-íris, conforme o professor Gonçalves deu exemplo, ela pode descobrir as diferentes cores por ela mesma. Perguntar qual é essa cor e no dia seguinte ela conseguir distinguir o verde do amarelo, o azul do castanho, assim sucessivamente. Do branco, do preto e assim sucessivamente. Então, é dessa forma que nós ajudamos, sendo auxiliares à criança, mas não sendo nós o construtor do próprio conhecimento. Ela mesma, por si só, com o nosso auxílio, consegue ser a construtora do seu próprio conhecimento. E quanto mais ela explora isso dela, mais ela se conhece, mais ela consegue atingir patamares mais avançados, mais ela ajuda a ela mesma e se calhar a outras crianças. Temos um dos modelos que ele faz a ligação entre uma idade e a outra. Tanto a criança menor de 2 anos, se for, é uma espécie de colaboração de conhecimentos, partilha de conhecimentos. A criança dos 2 anos fica na mesma sala com a criança dos 4 anos. A criança dos 4 anos traz experiências por ela já vividas e a criança dos 2 anos aprende com ela, tendo em conta a idade que ela tem. Mas em contrapartida, a criança dos 2 anos também vai se sentir importante, porque de certa forma ela pode fazer recordar a criança dos 4 anos aquilo que ela está a viver, que ela também já viveu, já não se lembrava. Então, dessa forma, tanto uma como a outra conseguem se conhecer e ajudar uma a outra na partilha de conhecimentos que cada uma tem. Aí cada uma se sente importante e ajuda no desenvolvimento cognitivo, psicológico e em outras áreas da criança. Senhor, estamos aqui em presença de especialistas e vamos, doravante, dar um puxão de orelhas a nós próprios a respeito de como devemos acompanhar a criança. Os adultos, os pais encarregados de educação, não devem ter um papel de policial junto da criança. É preciso que ela esteja livre, seja livre, se autodescubra como sendo capaz de ser, de fazer. E os adultos só têm que, de facto, estar a endireitar os caminhos para que não tropece, não tenha solavancos maiores, coisas assim. Isso é muito bom. Então, senhoras e senhores ouvintes, claro que somos todos pais encarregados de educação. Vamos, a partir de agora,
fazer um intervalozinho só para um cheirinho de café musical e logo estaremos outra vez com estes belos investigadores a respeito da educação de infância. Baiki di bon songo kwani o toma no gwete e consongwe baiki di bon songo kwani o toma no gwete. Salão vazio na vontade da multidão, estou perto mas eu sinto a invasão da solidão. E digo com voz alta, é preciso ser um bom cidadão. Tudo que eu sinto é amor da gente boa da nossa terra. E de várias vezes que me atirei sem destino naquela lagoa, perto da nossa aldeia. Ai que saudade da senzala. Estou com a cara na TV porque o preço do pão baixou. Querida, vem me amar e faz lembrar dos nossos filhos. E consome, baiki di bon songo kwani o toma no gwete e consome baiki di bon songo kwani o toma no gwete. Agora estou presente nos altidores da idade. Tanta gente anda com terço pendurado no retrovisor. Seu chip esqueci o código, sua fotografia é emoção e é verdade, amor. Estou perto do ventre do vento, prazer sem consciência, filha do tempo. Querubins e serafim, luto a silêncio lá. Ei, ai, ai, ei, ai, ai. Baiki di bon songo kwani o toma no gwete e consome baiki di bon songo kwani o toma no gwete e consome baiki di bon songo kwani o toma no gwete e consome baiki di bon songo kwani o toma no gwete. Hoje não volto cedo para casa, meu destino é terra nova. Estou com os olhos numa boca, ouvindo a boa música do pastor aplaudido. Ei, ai, ai, que mambo e a vovó. Ei, ai, ai, ei, ai, ai. E consome, baiki di bon songo kwani o toma no gwete. E consome, baiki di bon songo kwani o toma no gwete. Oh, meu amor, não seja como aquela gente que só olha onde está furado. Fica aqui com que a dá seu amor. Oh, meu amor, chama o malvado. Oh, meu amor, chama o míssil. Oh, meu amor, prazer quebrado. Oh, meu amor, o que eu faço? Oh, meu amor, o que eu faço pra me agradar? O que eu tenho? Oh, meu amor, o que eu faço? Depois deste cheirinho musical estamos de volta.
o tema é a respeito de educação de infância. Temos estes dois investigadores, a doutora Analásia e o doutor Gabriel. Vamos então continuar com o nosso tema, que é depois desfeito em vários outros subtemas, porque é assim mesmo que é a vida, é feita de coisas muito pequenas e juntas fazem a vida. Sabemos que na maioria dos países no mundo inteiro hoje não se discute mais sobre a importância da educação para a criança, desde bebês, pois esse campo já conquistou o reconhecimento social. Hoje, no mundo inteiro, a questão é como garantir o acesso da criança a instituições de qualidade, dotadas de docentes altamente qualificados, espaços, materiais, livros, brinquedos adequados, net school e, sobretudo, que sejam reconhecidos os direitos das crianças e também as suas especificidades. Doutora Gabriel, como é que estamos quanto à situação de condições propícias para as crianças nos centros infantis? Nós temos visto que normalmente, não só na Huila, no Lubango, em Angola, o que é que se faz? Uma residência do ex-tio fulano branco, que teve de ir a Portugal fugindo dos solavancos aqui, depois é transformada em centro infantil. Parte-se essa parede, põe-se outra do lado direito, fecha-se essa porta, alarga-se o quarto e é centro infantil. E pronto, as crianças ficam aí apertadas, o gabinete do diretor, o gabinete não sei quem, coisas assim. Mas aqui nós vimos que são precisos espaços. Sim. Muitos espaços. Sim. Porque nesses espaços vamos encontrar espaços para lazer. E já sabemos que o lazer da criança não é como do adulto, sentar num banco, ficar aí pensando com a mão no queixo. Não, o lazer da criança é ativo. Sim. O lazer da criança é dar cambalhotas, é saltar, é dançar, é correr, é cair, é chorar, é sorrir. Este é que é o lazer da criança. E isto precisa de muito espaço. Sim. Como é que estamos em situações relacionadas com estas condições nos centros que já existem? Acho que já fiz referência, eu acho que desde o momento que a educação se torna negociável, questão de finanças. Perdemos muita coisa. Perdemos muita coisa. E os espaços, vamos começar pelos centros. Os privados, alguns têm muito espaço. Vamos ver o Pirilampo tem muito espaço. Agora os centros públicos carecem de materiais, de espaço e da própria organização como tal. Os privados sim, porque eles têm mais lucros, né? Então dão mais, têm outro tratamento, tem mais espaço, tem materiais, mas o pecado a gente faz referência ao livro, é a exposição dos materiais. Não estão ao alcance da criança. Imaginemos lá em cima, a criança não consegue pegar um livro. O professor fez referência à China. A China, os centros infantis chineses, tudo está a nível da criança. Tudo. Mesa, fogões, o educador, até brevemente vamos ter que mudar o nome, é mediador. O educador só está aí para mediar, apoiar a criança. Então, tudo deve estar, o material deve estar ao alcance das crianças. A China é assim, tudo ao alcance das crianças. E quem executa tudo são as crianças. Diferente do nosso contexto angolano, nós achamos que as crianças não conseguem. Por isso que é uma pergunta que rola por aí, que é: como é que vocês olham a criança? Que visão nós temos de criança? Alguém incapaz, alguém que precisa do adulto, por isso que até aqui nós ainda chamamos vigilante, porque alguém precisa vigiar. A policiar. Sim. Então, os materiais devem estar ao alcance da criança e deve ter espaço. As crianças aprendem brincando. E se as crianças aprendem brincando, o espaço devemos ter maior espaço. Por isso que há grande diferença entre a educação de infância e o pré-escolar. O pré-escolar, as crianças não aprendem, lá escolarizam. Por isso que as crianças ficam aí sentadas,
estão a escrever, enquanto que a educação da infância, disciplinadas, quietinhas, e os educadores gostam. É pecado. As crianças não podem estar sentadinhas, como se fossem estátuas. Sim. Então, as crianças aprendem brincando, é brincando que elas vão aprender. E no livro a gente tem um tópico que a gente chama de áreas de interesse. Nós aqui chamamos de cantinho. Cantinho é algo tradicional, é área de interesse. Ok, a criança quer fazer uma brincadeira no meio de transporte. Ok, ela vai lá brincar de bombeiro, do que ela quiser. Então, os espaços devem ser organizados com base ao interesse também da criança. Diferente de nós. Nós temos programa, como a professora Analásia disse, temos programa, está tudo bem estabilizado, mas não, os temas devem partir com base à criança, o interesse da criança, o que é que a criança quer aprender já. E o educador com isso vai fazer as suas planificações. Nós fizemos o inverso. E tudo deve estar ao alcance da criança. Nosso contexto, precisamos, eu acho que é a primeira vez que eu acompanho o debate do gênero. Acho que a rádio está de parabéns, porque debatemos pouco sobre a criança. 1 de junho queremos falar da criança, mas será que só se fala da criança em 1 de junho? Só. Esperamos então, o outro junho para voltar a falar da criança. É complicado. Como no Natal. Sim. Chega dezembro, dia 25 ou 26, fazemos o Natal da criança. Sim. Quer dizer, é terrível. Quando a criança deve estar sempre em Natal. É verdade. Sempre em Natal. Falando disso, doutora Analásia, como é que está a situação de alimentação nos centros infantis? Porque a criança fica ali X horas, precisa de uma guloseima, não precisa. Como é que está isso? Tendo em conta a nossa realidade, ele varia de centro para centro. Mas, conforme o professor Gonçalves disse, tudo tem que ser de acordo ao interesse das crianças. Até a alimentação, o bom seria que quando se fizesse a ementa, fosse de acordo com aquilo que são os gostos das crianças. Não vamos conseguir colocar os gostos das crianças em um único dia, agradando todas. Mas se elas todas estiverem presentes, se não for na segunda que a menina Isabel gosta, o que vai se consumir na segunda pode ser na terça. E assim conseguimos agradar a todas, não no mesmo dia, mas em uma semana conseguimos agradar a todos. Mas isso se faz como? As crianças brincam e aprendem brincando. Durante o intervalo, tendo em conta a nossa realidade, se podemos contextualizar, durante o intervalozinho, aquele momento que as crianças têm que brincar, o educador e o auxiliar ficam aí a dar um olho clínico, como quem não quer nada. Aí é que vão perceber, quando as crianças estiverem a brincar, às vezes de faz de conta, o que a criança gosta, porque ela às vezes vai querer cozinhar, sendo a mãe naquela brincadeira do faz de conta, aquilo que ela gosta. E se nós aproveitarmos aquilo que é a brincadeira da criança, a planificação já não vai ser mais inversa, porque a planificação se torna inversa no sentido de que o conhecimento tinha que ser de acordo com aquilo que é o interesse da criança. E se nós fizermos primeiro a planificação e só depois é que partilhamos com a criança, dificilmente nós vamos saber aquilo que é o interesse dela antes da planificação. Então, bom seria, já temos o programa, então as crianças estão a brincar. Se for possível, tendo em conta aquilo que foi programado, tentar contextualizar aquilo que foi o que a criança aprendeu, se for possível. Se não for, tem momentos que nós vamos ter mesmo que abandonar aquilo que estamos a fazer e atender ao interesse da criança. Num exemplo prático, se tivermos em uma atividade a falar de um outro tema qualquer, que pode ser os sólidos geométricos para idades um pouquinho mais avançada, que pode ser os 5 anos, mas de repente começar a chover. Se começar a chover e uma criança mostrar interesse na chuva, há necessidade de se deixar o sólido geométrico, se não der para contextualizar, guardar para um outro dia e pegar na chuva. Pegar a formação da chuva, como é que ela se forma? Como é que é possível a chuva chegar até aí? Depois do final, o que acontece com as águas que caem da chuva? E aí aproveitamos trabalhar uma área da criança que está a ser visualizada por ele e trabalhada ao mesmo tempo. Então, temos que ter em conta que temos uma planificação a fazer, mas há momentos que nós devemos, se assim podemos dizer, atropelar aquilo que é aquela planificação, tendo em conta a realidade que nós nos encontramos. Tal sentido de oportunidade. Sim. A planificação não é o nosso comandante, o timoneiro, não.
As oportunidades que se criam durante o trabalho é que devem nos comandar. Sim. E elas vêm da própria criança. Sim. Temos que ter o olho clínico para descobrir, reconhecer qual é o interesse da criança. Então, significa que nos centros infantis, o elenco nos centros infantis deve contar com, por exemplo, nutricionista, Sim. médico, psicólogo, pedagogo, sociólogo, filósofo. Quer dizer, esse grupo de especialistas devem estar atentos, mas vocacionados para a infância, estarem atentos a fim de que não deixem passar absolutamente nada. Sim. Porque uma oportunidade que se perde a respeito do interesse da criança, perdemos todo dia. Sim. E se forem duas, já perdemos a criança. Sim. Porque ela vai para outra via, para outra carreira e acabou. Então é preciso estarmos a par e passo para que nós consigamos descobrir de fato o que a criança quer neste momento. Então é preciso que os nutricionistas, os elementos lá responsáveis pela cozinha, pela alimentação, pela logística, não façam a emenda de acordo com o gosto dela. Eu gosto de paio, de presunto, vou comer isso, não. É de acordo com aquilo que descobriu que a criança quer neste momento. Então, ali também a presença do nutricionista para equilibrar lá as vitaminas, os carboidratos, tudo isso. Porque se nós estivermos a cuidar da criança, cuidar entre aspas, a trabalhar com crianças e não cuidarmos da sua alimentação como deve ser, não, é em vão, porque a alimentação diz muito a respeito do desenvolvimento mental e físico da criança. Então, se nós estamos a ver como é que as nossas crianças hoje vão para a escola já a partir dos 6 aos 10 anos, por exemplo. O mata-bicho, se tiver mata-bicho, é o pirão de ontem, que tende a aquecer, aquele lombi que ficou destapado, inclusive, porque havia sono já, as baratas, as topeiras, não sei o que, andaram por cima, de manhã só se aquece e coisas assim, a criança come, coisas. Quer dizer, temos grandes problemas com a logística infantil. Sim. E é preciso emendar isso. Doutor Gabriel. Eu vou tocar num ponto que a professora Ana Lúcia fez referência, e o professor, que eu vou fazer uma emenda. Criança não sabe. Se a infância é a base, então como é que a criança... É diferente de eu chamar a criança, vamos construir uma emenda com a criança. Porque se a criança é a base, ela deve saber o que se deve comer, o que é correto comer. Quando é que ela vai aprender se os centros infantis fazem a emenda sozinhos? As crianças não sabem, só recebem a comida. Quando é que vão saber que é necessário comer aquilo, porque aquilo tem... É naquela conversa da construção da emenda. E para os pais também. Eu não sei, é possível que exista. Dificilmente os pais perguntam às crianças o que querem comer. Doutor Gabriel, agora não dá para perguntar. É verdade. Você vai arranjar problemas, né? Sim, mas... Vamos ver. Quer leite? Você vai tirar onde o leite? Não, aí vem a conversa. Problema grave, né? Não basta perguntar por que quer. A criança não basta dizer que quer o leite. Por que quer o leite? Será que é saudável? Não. Porque a questão é levar com que a criança aprenda o que é necessário, o que se deve comer. Porque não é dizer, não, eu quero hambúrguer. Por que quer hambúrguer? A criança tem que argumentar. O que é que a gente percebe no nosso contexto? As crianças argumentam pouco, porque elas são postas de fora em muitas decisões de casa e dos centros infantis. Nunca me perguntaram se eu quero sair, vamos. Se eu quero ou não, tenho que ir. Então, nesses debates, eu não quero ir, por que não quero ir? Perguntando por que não quero, vamos saber o motivo e a gente deve convencer a criança. Há um livro, Ética na Educação Infantil, a gente debate lá falam sobre sanções, conflitos, votação. Ok, as crianças, não, vamos no parque, não quero ir. Ok, quantos não querem ir? Vamos debater. Vamos meter arroz com peixe na emenda. Outra criança vai dizer, não, vamos meter aquilo. Por que queres aquilo? Estamos a querer crianças que argumentam o seu pensamento. Exatamente. E nós não metemos as crianças fora disso. Vai comer, é hora do almoço nos centros infantis, e vai comer isso. Muitas crianças não comem. Se você ir para um centro infantil, vai ver que muitas crianças estão lá a brincar com a comida. Não comem. E obrigam as crianças a comerem em alguns centros. Arroz com feijão. E não se deve obrigar. Se a criança não quer comer, é procurar saber o porquê que não quer comer. Às vezes não quer mesmo comer.
nós não obrigamos as crianças a comerem. E depois vai causar aquele distúrbio alimentar, psicologicamente falando, porque me obrigaram a comer. Então, são muitas situações que a gente precisa melhorar. A infância em Angola está ainda um bebezinho. Sim. Então, são muitas situações. São tantas situações que nós temos de abordar a respeito da educação de infância que temos pouco tempo. Sim. Mas nós queremos acreditar que esta dupla de investigadores estará conosco nos próximos programas, pois nós temos que nos considerar de auxiliares junto dos encarregados de educação e pais a respeito daquilo que temos que fazer com as nossas crianças. Todas as crianças são nossas crianças. Então temos este grande desafio de sermos os timoneiros nestes passos primeiros a respeito das mudanças comportamentais dos adultos que têm de trabalhar com crianças. Gostaria de terminar, mas sem deixar de parte uma palavrinha, assim em jeito de despedida, talvez um abraço a alguém, um conselho a alguém. Doutora Analásia. Se for, temos que agradecer primeiro pelo convite ao professor Chia, por ter essa paciência que tem conosco, com essa dupla nesse sentido. Tá bem. E se o professor e outros repararam, sempre que o professor fazia uma pergunta era para uma área, mas nós terminávamos em outras. É normal no pré-escolar isso acontecer, tendo em conta a interdisciplinaridade. Nós dificilmente trabalhamos uma única coisa em um momento e depois passamos para outra coisa. Na maioria das vezes é tudo ao mesmo tempo, interdisciplinarizar a situação para entender melhor a criança. Então nós temos a agradecer o conselho para que nós, educadores de infância e não só pessoas que lidam diretamente com as crianças, tenhamos mais responsabilidades, e tem coisas que é mesmo difícil aplicar, mas com vontade, conforme o professor Chia disse, é um trabalho e é um processo. Então, daqui a 10 anos, se calhar, vamos começar a ver já os resultados das pesquisas que estão a se fazer agora. Então, temos que ter paciência e ter em conta que a criança não pode esperar. Exatamente. A criança não deve esperar. Então, Gabriel, última palavra. Muito obrigado, professor Chia. As últimas palavras que os pais leem contos infantis com as crianças, porque se queremos grandes leitores ou futuros leitores, começa da infância. Agradecer à rádio, o professor Chia, agradecer à minha esposa, Flaviana Aurora Bento, aos meus 3 bebês. E agradecer a todo mundo que está a nos ouvir. Um grande abraço, até já. Doutora Analásia, agradeça ao seu esposo. Eu agradeço ao meu esposo, agradeço à minha mãe. Eu normalmente me esqueço, mas não é porque não agradeço a eles. É naqueles momentos que eu às vezes me esqueço. Agradeço ao esposo, agradeço à minha mãe, são as pessoas que mais me acompanham e que mais me dão força nesse processo. E também tenho que agradecer ao professor Gonçalves. Tem sido alguém que puxa muito por mim, se bem que nos últimos tempos eu é que estou a puxar, mas foi incentivo da parte dele para estarmos aqui hoje a falarmos desses assuntos. Então, muito obrigado ao senhor Gabriel Bambi, à senhora Maria Verônica, muito obrigado ao senhor Antônio Elias e à senhora Luísa Canjanja por terem estes filhos tão maravilhosos que estão a fazer um trabalho que vai dar maravilhas no país daqui a 10 anos. E só esperamos que continuem bem. Senhoras e senhores, estamos mesmo na reta final. Este é o programa Alcovita Literatura. Já sabemos que trabalharam para vós na técnica o Caetano Borges e o Muquerengue Cardoso, e a palavra vosso amigo Chia KMK. Concurso de poesias nas escolas da Huila. A ASA Huila, Associação de Autores na Huila, e o Mecenas Fábrica de Água Preciosa convidam todas as escolas públicas e privadas de todos os municípios da Huila a desenvolverem concursos de poesias em cada escola. Ao final do ano letivo, cada escola apresenta uma coletânea das melhores poesias para serem publicadas em formato digital e-book e em formato audiobook no portal da ASA Huila, www.academiadeautoresdahuila.net, e no canal YouTube ASA Huila Audiobooks.
Podem ouvir-nos na Rádio Willa, segunda-feira às 15 horas e às quintas-feiras às 11 horas. E na Rádio Académica ISP poderão ouvir-nos todas as terças e quintas-feiras no mesmo horário, ou seja, às 13 horas. Academia de Autores da Willa. Projeto de Desenvolvimento da Literatura na Willa. É um projeto que visa promover o desenvolvimento da literatura na Willa e em Angola. Este projeto tem como objetivo a recolha de obras e trabalhos de escritores e candidatos a escritores para possível publicação em livros digitalizados, e-books e posterior divulgação. Qualquer pessoa que tenha trabalhos escritos ou queira desenvolver sua escrita pode aventurar-se e enviar seus trabalhos. Temas propostos: poesia, haikai, contos, histórias, contos infantis, temas científicos, romances, letras de música, ensaios, crônicas, artigos, peças de teatro, filosóficos, artes plásticas e etc. Todas as obras editadas serão publicadas no site Academia de Autores da Willa, Angola, e poderão ser lidas e baixadas gratuitamente. Os trabalhos e obras terão de estar digitalizados em Word Verdana 12 e devem ser enviados para o seguinte endereço eletrônico: escritores.willa@gmail.com. Apoio: Fábrica de Engarrafamento de Água Preciosa. Ocuvita Literatura. Aqui temos cultura, com o mecenato da Fábrica de Água Preciosa.